Apresentar o meu trabalho sobre análise de um capítulo do livro didático. O livro que eu escolhi é Matemática Interligada. Os autores é a Thaís Marcelli de Andrade, a editora Scipione, ano de 2020, e o volume número 1. E o capítulo que eu escolhi foi Trigonometria no Triângulo Retângulo. Meu nome é Deverson e eu sou do polo de Conceição da Barra. Neste capítulo, né, ele é dividido nesses temas aí. Então são 13 temas. Ele começa com a introdução. E nessa introdução ele aborda, né, essa questão da tirolesa. Né? Então ele pergunta, né, para o aluno se ele conhece a tirolesa, se ele já foi uma tirolesa, se ele conhece esportes radicais. Então, pergunta também, né, quais as vantagens de praticar esportes radicais. Então, ele trabalha um pouco nessa questão de cidadania, né, foge um pouco dessa questão de só de cálculos, né, de matemática pura. Já na outra parte, tem também, ele fala da pirâmide. Então, ele explica, né, quais eram as partes da pirâmide, né, que tinha a entrada da pirâmide, e também conta um pouco da história da pirâmide e também fala do Tales de Mileto, né, conta um pouco da história do Tales de Mileto, que ele já vai introduzir, né, o tema da teoria de Tales, né, do teorema de Tales no próximo assunto. Então ele conta a história do Tales, que é que ele queria, né, medir a altura da pirâmide. Então essa parte, né, envolveu interdisciplinariedade, né, como história e matemática juntos. Então achei interessante. Bom, nos temas seguintes, né, feixes de retas paralelas, teorema de Tales, semelhança de triângulo, teorema de Pitágoras, você vê que ele usou aquela metodologia tradicional de qualquer livro, né? Primeiro ele explicava a teoria, depois tinha os exercícios resolvidos e depois tinha os exercícios propostos para o aluno resolver. Bem clássico, bem tradicional mesmo. A mesma coisa no tema 6, né, relações métricas no triângulo retângulo. Mesma coisa no 7, sobre seno, cosseno e tangente. Então, teoria, exercícios resolvidos, depois exercícios propostos, bem clássico mesmo. Aqui, né, nesses temas, eu achei interessante, né, que teve uma pesquisa aqui que o livro pede para o aluno pesquisar o que é o agrimensor e ele tentar relacionar, né, seno, cosseno e tangente. Então achei isso interessante, né? E depois ele ter que entregar essa pesquisa para um aluno tentar resolver. Então achei bem interessante. Aqui também tem um assunto sobre a escada rolante, que ele explica, né, que a escada rolante parece um triângulo retângulo, né, e tal. Então achei que tentou trazer, né, para a realidade do aluno, mas também bem pouco mesmo. Como pode ver, é apenas um destaque aqui, né? No geral é muito conteudista mesmo e pouca coisa assim do dia a dia mesmo do aluno. Isso aqui eu achei interessante, eu consegui identificar a metodologia de resolução de problemas, né, que estava no material disponível lá no AVA, né, que são as fases, né, da resolução de problemas. Então, começa, né, compreendendo o problema, né, que o livro propõe, né, que o aluno tente calcular essa altura da largura do rio aqui. Então, ele precisa fazer esse cálculo. Então, primeiro ele começa, né, tendo que fazer uma pesquisa, né, sobre as palavras que tem aqui, se ele tem alguma dúvida sobre isso. Depois, aqui tem umas perguntas objetivas que ele tem que responder. Depois vem a fase do planejar, né, executar e verificar. Então, o livro ele propõe essa atividade, achei interessante. Pode até levar o aluno, né, se tiver algum rio próximo da escola, assim, né, levar eles para ir lá e fazer isso realmente na prática. Eu achei bem legal. Em conseguir identificar também metodologia de tecnologia educacional, né? O livro ele ensina, né, como é que usa a calculadora científica. Eu achei isso interessante porque eu lembro que no meu ensino médio eu não tive essa oportunidade, né, de alguém me ensinar a usar a calculadora científica. Eu fui aprender, né, a usar a calculadora científica
somente quando eu entrei para fazer curso técnico no IFES. Então eu consegui aprender, mas não foi com nenhum professor nem com o livro, foi com meus próprios amigos de turma, né, meus colegas de turmas que me ensinaram a usar a calculadora científica. Bom, nos próximos temas do capítulo, né, foi a mesma coisa, que era teoria, problemas e exercícios resolvidos e também, né, exercícios propostos para o aluno tentar resolver. Teve essa atividade aqui que o livro pediu para fazer em grupo, mas eu achei uma atividade muito simples, assim, né? Que era basicamente resolver uma questão de vestibular, né? Então, não achei uma atividade interessante para ser feita em grupo. No final do livro, a gente conseguir identificar também outra tecnologia educacional, que é o GeoGebra, né? Que é um software de matemática que você consegue, né, trabalhar álgebra, geometria, estatística. Então achei muito interessante, ele propõe uma atividade com esse software, né? Então achei legal. E para finalizar, né, foi a minha conclusão em relação a esse livro. Basicamente ele é um livro tradicional, né, que segue aquele roteiro, né, de primeiro teoria, depois, né, exercícios resolvidos e depois exercícios para o aluno resolver. Então, a maior parte, né, deste capítulo foi desse modo. Consegui identificar também um pouco de resolução de problemas, né, uma atividade só, que é aquela do Rio. Tecnologias educacionais também apresentou duas propostas, achei interessante. Jogos de matemática eu não consegui encontrar, o livro não trouxe isso pra gente, então um professor ele vai ter que buscar outro material, porque no livro não deu nenhum exemplo de jogos que a gente pode trabalhar, né, com os alunos. História da matemática, bem pouco, assim, eu consegui identificar somente aquela questão lá do Tales de Mileto, então acho que poderia ter trabalhado um pouco mais de história, né, porque somente números, né, e contas, eu acho bem complicado. E a etnomatemática eu também não consegui identificar no livro nenhuma atividade, nenhum assunto, né, que tenha etnomatemática. Então, essa foi a minha análise, né, e agradeço aí pela atenção. Obrigado.